Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante. Por que algumas pessoas se elegem e outras não? Né? Uma pergunta que às vezes as pessoas não sabem. É muito difícil você prever uma situação, as variáveis são tão grandes, né? E a gente às vezes se pergunta, pô, mas por que o cara não conseguiu se eleger? Ele tinha tanta chance, né? Ele era um cara tão bom, ele tinha um bom discurso, ele falava muito bem, ou ele era muito simpático, ou ele fazia muito pela comunidade. Pô, por que esse cara não conseguiu entrar? As variáveis são muito grandes, os nichos, né, o tamanho dos locais, cada realidade tem a sua especificidade. Mas vamos falar um pouquinho assim, eu vou citar alguns itens aqui que podem ser importantes para você analisar na sua campanha aí, quando você for entrar. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre como funciona essa questão do direito ao voto, como é que é essa questão do representante do povo, né? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 1948. Todas as pessoas podem participar do governo de seu país, seja diretamente por meio de representantes livres eleitos. Além disso, o artigo 21 dessa declaração afirma o seguinte: a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por voto secreto ou processo equivalente, que assegure a liberdade do povo. Então, essa é a Declaração Universal de Direitos Humanos aí, e é onde fala sobre essa questão do direito e como funciona na democracia o representante da população em seus países. E quais são os pré-requisitos para se ter direito a ser votado? Então, o que a pessoa precisa ter na legislação brasileira e você precisa se preocupar para sair candidato? Primeiro, ter nacionalidade brasileira. Segundo, ser alfabetizado, saber ler e escrever em português. Ter título de eleitor. Ser domiciliado no território da eleição, né, onde vai ser feita a eleição. Você tem que ter o domicílio ali. Idade mínima de acordo com o cargo que você vai escolher. E filiação partidária, no mínimo 6 meses antes da eleição. E aqui é um fato muito importante que as pessoas esquecem. Para sair candidato, ela precisa estar filiada a um partido. E isso tem que acontecer 6 meses antes da eleição. Então você precisa correr atrás agora, porque o prazo está se expirando. Se você quer ser candidato, você precisa primeiro estar filiado a um partido. Tá? Tem muita gente que acaba não se elegendo porque acaba esquecendo que tem esse processo aí. Parece brincadeira, mas acontece. E não ter perda ou suspensão dos direitos políticos. Essa é outro item que restringe a pessoa de ser candidato. Agora, nessa questão da escolha do partido, quando você for escolher o partido, você precisa observar algumas coisas que são muito importantes e muitas pessoas não dão bola, né? Primeiro, você precisa entender como é o coeficiente eleitoral. Isso é tão importante que, se você me seguir, nos próximos vídeos eu vou falar sobre vou fazer um vídeo só sobre coeficiente eleitoral. Mas já procura aí na legislação como faz o cálculo desse coeficiente. Depois eu posso te ajudar a entender um pouco mais isso aí. Mas só para falar um pouquinho, o coeficiente eleitoral, ele é uma regra onde você tem um número dentro do partido, quantos votos o partido tem que ter para colocar um representante daquele partido. E se você tiver, por exemplo, lá uma quantidade X de candidatos dentro daquele partido, a soma dos votos é que vão colocando os seus representantes. Bem por cima é assim, depois eu vou entrar em detalhes com você no próximo vídeo. Mas é importante que você analise o seguinte: quantos candidatos têm potencial voto? Se esses candidatos conseguem preencher quantas vagas, por exemplo, na proporcional, se você vai ser candidato a vereador, por exemplo. Ou, às vezes, ao contrário, se os candidatos que estão participando do processo eleitoral, muitos deles não têm representatividade nenhuma, não vão ter voto, é um partido fraco, de pessoas que não têm expressividade. Você pode, às vezes, correr sozinho, ter bastante voto, mas aí o que acontece? Às vezes uma pessoa tem mais voto que você, o seu partido só consegue ter uma vaga e você fica em segundo e acaba não entrando, mesmo
sendo o segundo com quantidade de voto, e na hora de analisar lá a quantidade de votos de outros partidos, tem gente lá que entrou com menos votos que você. É porque, na verdade, o coeficiente eleitoral empurrou o cara. Isso aconteceu com o Tiririca. Você lembra do Tiririca? O Tiririca teve uma quantidade de voto tão grande, que o que aconteceu? Ele puxou mais um monte de pessoas que às vezes não teriam voto para entrar sozinhos, mas a quantidade de voto dele somada dentro do partido jogou os outros que estavam embaixo dele para cima. E às vezes um partido é tão fraco, que tem pessoas com tão poucos votos que às vezes não consegue colocar um lá dentro, porque a soma não casa, não consegue inserir. Então é muito importante que você fique atento a essa questão do coeficiente eleitoral. Tá? Tanto para aqueles que estão concorrendo com você, que tem mais voto que você, como também olhar o partido como um todo, para ver se o grupo tem pouco voto. Isso é uma estratégia que você tem que pensar antes de se filiar ao partido, analisar isso aí. Isso é um fator muito importante e é decisivo nesse momento, é um dos principais pontos a serem analisados para você ter êxito em entrar ou não, ou ser eleito ou não. Né? Isso é um filtro muito grande que tira muita gente do páreo na hora da urna, lá, da hora de levantar os votos. Ok? Outra coisa que a gente comenta é o seguinte: as pessoas entram na política e elas às vezes não têm uma bandeira. Não tem uma bandeira. O que é uma bandeira? Não defende uma causa. Né? Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Em 1963, Martin Luther King tinha uma bandeira e ele lançou o seguinte: I have a dream. Eu tenho um sonho. Nossa, isso era um momento crítico nos Estados Unidos, os negros eram perseguidos, a discriminação lá era monstruosa, e ele lançou essa frase, e era uma bandeira, né? Eu tenho um sonho, I have a dream. Ele fez um discurso, e isso foi muito forte. Imagine em 1963, se você ler, a história dele é muito bonita, tem filmes, olhe, né, uma bandeira que pegou mesmo. E em 2008, Obama, né, outro negro nos Estados Unidos, foi o primeiro negro a ocupar um cargo de presidência nos Estados Unidos. Ele veio com uma bandeira chamada Yes, we can. Sim, nós podemos. Inclusive, você pode entrar, tem farto material. Eu vou colocar para você aqui um vídeo para você ver como era tão forte esse slogan Yes, we can, do Barack Obama. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out to distant shores, pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, And a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we Oh, can. yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Oh, we can. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. 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 I know you're calling. Yes, we can. 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 Yes, Yes, we can. we know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
won't change. We won't change. We won't change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. They will only grow louder and more dissonant. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the But in the unlikely unlikely story that is America, there's never been anything false about hope. Hope won't change. It's all gonna change. I want change. I want change. The hopes of the little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of LA. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That We are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 Então, e aí você ter uma bandeira é uma coisa muito, 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 muito importante. Não ter uma causa, você vir do nada, não representar ninguém, né? Isso é uma coisa que você precisa ficar atento. O importante, eu digo para as pessoas, todo o meu trajeto como consultor, é que a pessoa tem que ter ciência de uma coisa. O eleitor, a pessoa, o ser humano, todos eles têm um problema em comum. Eles têm uma dor e você precisa saber qual é a dor dessa pessoa. Todos têm, eu sei qual é o seu problema, qual é o problema de muitas pessoas, eu sei. O maior problema seu é o seu. Se eu, como um candidato, entender o maior problema comum, onde eu consigo, de alguma forma, ajudar a resolver ou a minimizar a dor de um problema comum, eu terei ouvidos e a atenção dessas pessoas. Então é importante que você tenha informação e saiba qual é a maior dor comum, né? E aí você tem que ter uma bandeira para que você possa atender um nicho de pessoas que tem uma proximidade com seus ideais, com aquilo que você defende e que seja uma dor comum, certo? Isso é uma dica preciosa para a sua campanha. Já começa a pensar nisso, ainda dá tempo, tá? Outra coisa que a gente sempre fala é o seguinte, que a imagem do candidato ela não está alinhada com a imagem do que a população quer. Dentro da consultoria existem basicamente 4 arquétipos de imagem que a gente sempre trata. A imagem do pai, certo? Aquele paizão. Imagina-se um candidato que é um paizão, que recebe as pessoas, que resolve as coisas delas, que sabe, sempre está ali pronto para atender as pessoas. Outra imagem é o líder charme, aquele cara simpático, bacana, sociável, sempre com sorriso, aquele cara, né, tipo um Aécio Neves, né, um líder charme. Aí você pega um arquétipo de imagem o terceiro é o herói, aquele cara que veio para resolver o problema das pessoas, né? Aquele cara que é uma máquina de fazer, ele trabalha, é trabalhador, esse é o arquétipo de herói. E existe o simples do povo, é outra imagem, o homem simples do povo. Então assim, você pega por exemplo o Lula é um exemplo de pai e simples do povo. E em determinado momento você percebeu que eles trabalharam a imagem dele, construíram a imagem de um herói.
colocaram nele terno e gravata, fizeram a barba dele, mudaram o discurso dele. Por quê? Porque a população, ela naquele momento queria um herói que viesse salvar, que viesse dar ao brasileiro um futuro melhor para o Brasil. E isso foi tudo construído dentro do processo. Ele passou por 4 processos eleitorais e se você pegar a primeira campanha dele, né, e pegar a última, você vai ver a mudança de imagem dele muito nítida, né? A própria Dilma, você pode perceber que teve uma mudança radical na imagem dela, como quando ela era uma secretária até uma candidata a presidente. Eles vieram alinhando a imagem dela. Então, alinhar a imagem com o que a população quer e ela deseja naquele momento, e isso muda, viu? Nem sempre a população quer um herói. Às vezes, já aconteceu numa cidade que eu dava consultoria, o prefeito ele já tinha 8 anos de mandato, e ele não podia se reeleger, então ele colocou uma pessoa para concorrer que ia ser o sucessor dele, né? Contra um outro candidato que eu dei consultoria. Quando nós fizemos um diagnóstico na cidade, fizemos as pesquisas e levantamos as informações, a gente percebeu o seguinte, que ele era uma pessoa tinha uma aprovação muito grande, tinha construído, asfaltado a cidade inteira, tinha feito muita coisa pela cidade, mas ele era muito duro, ele não recebia as pessoas no gabinete, ele não fazia questão nenhuma de ser simpático, ele não tinha nem perfil, ele era só perfil de herói, ele não era pai, não tinha perfil de pai, não tinha o perfil de líder charme, simpático do povo, e nem um homem simples, ele era um cara assim, herói, ele construía, fazia e entregava, ele era muito eficaz, sabe, aquele gestor eficaz, só que a população estava carente, precisava de carinho, queria um cara que abrisse as portas do gabinete, que recebesse, e ele colocou uma pessoa para suceder ele que tinha um perfil parecido com o dele, de herói, e a população estava cansada, ela queria alguém que fosse mais sociável, né, mais amoroso e tal, e aí esse candidato que veio, nós detectamos isso, e ele tinha esse perfil, e ele entrou, e apesar do prefeito ter 76% de aprovação, ele não conseguiu eleger o sucessor dele. Para vocês terem uma ideia da importância da imagem estar alinhada. Isso eu falo para todo mundo. Agora, um outro problema que eu trato muito, que as pessoas, até foi motivo de um outro vídeo que eu fiz, problemas do passado e segredos. Isso é uma coisa que pode ser cruel na campanha de um candidato. Pode levar ele à derrota, sabe? Às vezes ele deixa lá uma coisa que ele imagina que nunca vai vir à tona, que nem a própria família dele sabe, ele deixa aquilo guardado. Então é importante que, se você está querendo participar do processo eleitoral e você tem alguma coisa que você quer omitir, ou alguma coisa que aconteceu no seu passado que pode comprometer a sua campanha, que você comece a pensar sobre um comitê de crise mesmo, né? Ter dentro da campanha alguém que pense se você vai vacinar as pessoas e já vai contar para sua família, se você vai levar isso, como você vai lidar se você resolveu não falar para ninguém, se isso vier à tona, como é que você vai tratar desse assunto. E eu tenho muita dificuldade porque logo no começo da campanha, uma das coisas que nós fazemos, né, como consultoria, é sentar com o público interno e fazer uma pesquisa interna. A gente vai ensinar isso para vocês mais para frente também. Como que se faz uma pesquisa interna? E dentro desse questionário de pesquisa interna, a gente trata disso. E a gente percebe assim, quando a gente senta na sala, a gente é muito sério. Fala assim, olha, o negócio é o seguinte, é assim, assim, assado, você tem que ter ciência disso. Se acontecer alguma coisa lá na frente, se tiver alguma coisa embaixo guardada aí, escondida debaixo do tapete, que vai te comprometer, é melhor a gente tratar agora. É melhor você falar, porque aí eu como consultor, estou preparado e vou saber agir se precisar. Então, a pessoa pode perder a campanha, às vezes ele tem todo o discurso, está preparado, é o momento dele, mas a campanha é muito curta, em 45 dias, bum, explode uma bomba. E aí, como é que você lida com isso? Então, é muito importante que o candidato tenha essa percepção e já comece a se preocupar com isso agora, né? Os assuntos precisam vir à tona. Outra coisa outro item muito importante dependendo da campanha, aqui eu estou fazendo esse vídeo falando para pessoas que moram em grandes cidades e também para pequenas cidades. Então, leve em consideração a proporção da sua campanha, o tamanho dela, tá?
Então eu tenho que ser um pouco genérico por conta disso. Mas vamos lá. Se você tem soldados que vão participar da sua campanha, né, como vai ser esse time? Você tem pessoas de sua confiança que vão trabalhar dentro da campanha, desse processo eleitoral, são fiéis a você? Né? Então você precisa ter um time de primeira ali, soldados que vão batalhar, que vão junto com você, e às vezes as pessoas... Por que às vezes a pessoa perde a campanha? Porque na hora que precisa desse pelotão, na hora de ir para a guerra mesmo, de ir para a rua, de buscar, de fazer o trabalho, de levar a proposta do candidato, esse pelotão trabalha como bandido às vezes, né? Trabalha como... E o pior fogo é o fogo amigo. Quando você tem dentro da sua estrutura de campanha pessoas que não estão trabalhando para você, ao contrário, estão trabalhando para outras pessoas. Então você tem que ter uma inteligência ali de ter uma equipe de pessoas que realmente são fiéis a você, tá? Isso precisa ser muito bem tratado. Agora eu vou falar de uma outra coisa que está ficando cada vez mais forte. Eu acho que foi decisiva em algumas campanhas que aconteceram aí no mundo, no Brasil recentemente, nos Estados Unidos, na Índia, que são as fake news. Fake news, elas está se criando uma onda de fake news muito forte. E isso é profissional, não é uma coisa que uma pessoa dentro do escritório faz, não. Isso tem toda uma inteligência muito grande por conta disso. Existem robôs que fazem um trabalho muito forte de ataque. E se a pessoa na campanha não está preparada, aconteceu isso nos Estados Unidos, por exemplo. A disputa entre o Trump e a Hillary Clinton foi muito forte e a Hillary não conseguiu se defender a tempo. Se ela tivesse mais 2 semanas, ela talvez poderia ter mudado o cenário eleitoral lá, ou pelo menos ter dificultado mais a entrada do Trump. Mas a mesma metodologia que foi usada lá veio para o Brasil e foi usada na campanha das eleições de presidente, nas últimas eleições. E teve uma situação muito clara ali, de ataques muito fortes, de toda uma estrutura tecnológica que foi usada, né? E as pessoas não têm noção de quanto isso foi decisivo na campanha. Tanto que os juristas, né, estão muito preocupados com isso, em como que eles vão tratar desse novo modelo de campanha. As pessoas, muitos estão falando em discurso de ódio, as pessoas trabalham, geram calúnias dentro e aí aquilo pulveriza muito rápido, porque o sistema tecnológico, os robôs que são usados, eles pulverizam a informação de uma forma muito rápida. E às vezes a pessoa não tem tempo de revidar. Aquilo que é dito muitas vezes vira uma verdade. E a fake news é uma situação muito preocupante. Como que você, candidato, vai lidar na sua cidade, ali na sua eleição, caso tenha um serviço de inteligência muito forte trabalhando contra você em fake news? Então você tem que ter um comitê de crise, você tem que ter uma estratégia preparada, principalmente se você tiver aqueles fatores que eu falei anteriormente, aí, falar se você tiver algumas coisas que comprometem o seu passado, ou coisas que realmente são verdade, né? Às vezes, né, as pessoas elas podem não inventar, mas elas podem aumentar um pouco uma situação, elas podem distorcer um pouco os fatos, né? Então uma inverdade dita muitas vezes se torna uma verdade, e o tempo de campanha é muito curto para você rebater. Então, uma dica que eu dou é que você se preocupe com relação a isso. Como que outro item que eu sempre falo para as pessoas na questão de conhecer o maior problema, e eu volto a frisar que o maior problema o meu maior problema é o meu, o seu maior problema é o seu, e as pessoas precisam entender a dor das pessoas, né? A pesquisa de opinião pública, a pesquisa que você vai a campo, levanta a informação, é importante por quê? Porque você tem que detectar quais são os problemas das pessoas, quais são os problemas no bairro, né? Quais são os problemas que as pessoas da cidade. Então, mesmo que você seja um candidato a vereador, naquele segmento que você está, você precisa alinhar o seu discurso, né? Então você precisa entender a dor da pessoa para poder conversar com ela e levar uma proposta mostrando para ela que você tem como ajudar ela, né? Então isso é uma coisa que eu recomendo que as pessoas tenham sempre profissionalismo e busquem a informação para descobrir quais são os maiores
problemas. E uma situação que eu falo é com relação à inteligência da campanha e o planejamento. As pessoas que entram numa campanha amadora, hoje a política não aceita mais amadores. A política ela está cada vez se profissionalizando mais. E a própria população quer pessoas mais preparadas, né? Pessoas que tenham condições de gerir, porque a vida das pessoas está na mão de poucos, né? Nós temos aí uma cidade, às vezes, aí de, sei lá, de 500, 400 mil, 300 mil, na mão de 20 vereadores, na mão de um prefeito, ou quiçá um país inteiro na mão de algumas pessoas que são eleitas para representar elas. Então, essas pessoas têm que estar preparadas. A população está olhando muito atentamente a isso. Então, você que quer ser candidato precisa também se preparar. Precisa, se você está disposto a entrar na vida pública, o primeiro passo é se profissionalizar. E o primeiro passo também é tornar a sua campanha uma campanha profissional. Você precisa entender que, se você tiver uma campanha profissional, as chances de você errar são menores, né? E todo começo de campanha, por isso que é uma coisa que eu me dedico muito a compartilhar o meu conhecimento, e esses anos todos de trabalho de consultoria, principalmente a minha experiência com relação a levantar informação através de pesquisa, é o principal mecanismo que leva as pessoas a terem informação de qualidade para poder montar um planejamento, para poder executar uma campanha mais assertiva, para as pessoas poderem ter êxito nas suas propostas, no seu discurso, na sua imagem, em tudo aquilo que ela vai fazer durante todo esse percurso da sua campanha. Então, eu vejo assim como fundamental você entender esse processo. Primeiro, entender internamente, fazer uma pesquisa interna, saber como é o seu nicho ali dentro, as pessoas que estão com você, como que você pode incentivar essas pessoas a comprarem a sua bandeira. Porque se você não tem as pessoas que estão com você acreditando em você, já começa errado. Então, primeiro, trabalhe a sua equipe, trabalhe as pessoas que estão do seu lado. Segundo, você tem que entender as dores das pessoas lá fora. Entender aonde é que você vai ter que fazer a sua campanha, aonde está o seu nicho de mercado, onde você vai atuar com o seu discurso, que discurso você tem que atuar em cada lugar. Tudo isso é fundamental para você fazer uma campanha profissional. Por isso é que eu falo que a diferença entre uma pessoa que tem êxito numa campanha e uma pessoa que não consegue se eleger parte principalmente do profissionalismo, do conhecimento. E informação é poder. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, eu aconselho muito você a se preparar, a buscar informação, a se especializar. Durante todo esse período que eu vou estar com você, eu estou me propondo a me doar e entregar a você de forma gratuita muito do que eu fiz no meu trabalho de consultoria nesses mais de 20 anos, né? Se você quer me acompanhar aqui nas redes sociais, me siga, né? Eu estou colocando as redes sociais para você aqui agora. Siga, todos os dias eu vou estar colocando conteúdo de qualidade nesse período para que você possa ter uma campanha com mais êxito, porque o Brasil precisa de pessoas boas. O meu propósito é que a gente consiga colocar pessoas que tenham boas propostas, que possam ajudar a população e que venham para a gente poder mudar esse país, as nossas cidades, e que a gente possa viver melhor, né? Dentro do YouTube, é muito importante aqui no canto que você se inscreva no nosso canal. E principalmente, além de se inscrever, tem um sininho ali, clique no sininho para que você possa receber com um privilégio os vídeos que eu vou lançar aqui. Isso se você gostou do nosso trabalho, né? Eu quero muito ter a sua companhia e eu fico muito feliz de poder compartilhar tudo aquilo que eu aprendi nesses anos todos, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e até amanhã. Um abraço.